A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Aqui você já sabe, você pergunta e eu respondo. A pergunta de hoje é: irmão Fábio, eu vi um missionário católico falar, muito conhecedor também de Sagrada Escritura, assim como você, que a igreja ela é santa por causa de Jesus e pecadora por causa de nós. Vou usar contexto histórico e vou usar a Sagrada Escritura para responder. Em primeiro lugar, vamos pegar a Sagrada Escritura, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25. Diz assim, ó, fazendo a analogia, Paulo faz entre a esposa e o esposo, como Cristo e a igreja. Maridos, vamos começar do versículo 24, tá? Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também, ou seja, em tudo, as mulheres a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Versículo 26. Presta atenção. Para santificá-la, está falando de quem? Da igreja. Para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra. O que é que santifica a igreja? O sacramento do batismo, segundo o relato bíblico. Versículo 27. Para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, semelhante, mas santa e irrepreensível. O que é que a Bíblia está dizendo que a igreja é? Sem ruga, sem mancha, sem qualquer outro defeito, mas santa. É o que a Bíblia está dizendo que é, meu irmão. Sabe por quê? Porque em nenhum canto da Bíblia, Paulo diz, eu, igreja. Qual foi dos apóstolos na Bíblia? Me mostra um verso que alguém disse, eu sou a igreja. A qual disse eu sou a igreja? Aliás, 1 Timóteo 3,15 diz, sabei como se comportar dentro da igreja de Deus. Na casa de Deus, está falando a casa de Deus, que é coluna e sustentáculo da verdade, não está falando de pessoas. Quando se refere às pessoas, é o que diz, não é? Quando se refere às pessoas, é o que diz 1 Coríntios, vou pegar aqui não, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz que nós, pelo batismo, aqui fala o batismo, não é isso? Pelo batismo nos tornamos membros da igreja de Cristo. Recebemos o Espírito Santo e nos tornamos membros da igreja de Cristo. Completamente diferente. A Bíblia diz que nós somos membros pelo batismo, como é a doutrina da igreja, não é da igreja, a doutrina nos ensina isso. Pelo batismo nos tornamos membros, família, membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Agora deixa eu perguntar uma coisa. A cabeça é pecadora e o corpo, a cabeça é santa e o corpo é pecador? Não. Cristo é santo completo. Dizer que a igreja é pecadora, santa por causa de Cristo, pecadora por causa de nós, é dizer que nós somos a igreja. Nós não somos a igreja. Nós somos membros da igreja. Ela é a nossa mãe, a Jerusalém Celeste. Está lá no capítulo 5 de Gálatas. Ela é a nossa mãe. Não é? A igreja está onde? 12 de Hebreus, versículos 22 e 23. Diz que a igreja é perfeita. Né, dos santos que chegaram à perfeição, a igreja perfeita. Veja, meus irmãos, os filhos da igreja são pecadores, que somos eu e você. Mas a igreja não, ela é corpo de Cristo. Então, quando eu digo que a igreja é pecadora, eu estou dizendo que Cristo, a cabeça é santa, e o corpo dele é pecador. Colossenses 1,18. Olha só o que diz, Colossenses 1,18. O que é a igreja? Ó. Diz assim, Cristo é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Por isso, tem a primazia, aliás, o primeiro lugar em todas as coisas. Porque ele é primogênito, primeiro em tudo. Primeiro, filho de Deus, da qual também nós somos. Primeiro filho da Virgem Maria, da qual nós somos. A Sagrada Escritura está mostrando que a igreja ela é santa, ela é sem pecado. Os meus filhos... Agora eu disse que usar o contexto histórico.
São João Paulo II, santo, pediu perdão ao mundo pelo pecado cometido dos filhos da igreja. Ele não pediu perdão pelos pecados da igreja, ele pediu perdão pelos filhos, os erros, padres pedófilos, bispos pedófilos, leigos. Não é? Ele pediu perdão ao mundo pelo pecado cometido dos filhos da igreja. Presta atenção. Busque na internet e você vai encontrar, não é, esse escrito de São João Paulo II, pedindo perdão ao mundo pelos pecados cometidos pelos filhos da igreja. Por quê? Porque a igreja não é pecadora, meus irmãos. Não é pecadora. Irmão, vai para o inferno quem pensa dessa maneira? Pensa que não, eu estou respondendo o que a Bíblia está dizendo. Eu estou aqui julgando ninguém, eu estou dizendo o que a Bíblia diz e o que a doutrina da igreja ensina. Ah, certo padre lê no prefácio, somos um povo santo e pecador. Peraí. Nós somos sim santos e pecadores porque lutamos pela santidade e temos pecados. O que tem a ver com a igreja ser santa e pecadora? Nem está dizendo que a igreja é santa e pecadora, não. Está dizendo que nós, está se referindo a nós, povo, filhos dessa igreja, somos santo e pecador. A igreja não, a parte. Então não distorçam o prefácio da missa, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Está respondendo, minha irmã? A igreja é santa, sim, sem pecado, sem ruga. Ah, mas o seu professor, o Padre Luiz Toro, ensina que a igreja é pecadora. Sim, o Padre Luiz Toro é um grande biblista, mas ele ensina isso, que a igreja é santa e pecadora, não é? Aquele ex-pastor do, né, assembleando também ensina que a igreja é santa e pecadora. A teologia da libertação ensina que a igreja é santa e pecadora, né? Agora, isso é doutrina da igreja? Poderiam ver se isso é doutrina da igreja. Porque não tá, isso não condiz com a doutrina da igreja. A doutrina da igreja diz que a igreja é santa, sem pecado. E ponto. Eu espero que eu tenha, né, respondido à altura da sua pergunta. A igreja é santa, sim, sem pecado, segundo as Escrituras, segundo São João Paulo II, um papa da igreja. Um papa, um sucessor de Pedro, disse isso. Em nenhum canto nós encontramos na Bíblia que nós somos a igreja. Que nós somos a igreja. Nós somos partes da igreja. Nós somos membros da igreja. Nós somos filhos da igreja alemã. Certo? Você pergunta, eu respondo. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre.